Você vai conhecer algumas das mais terríveis mulheres nazistas. Maria Mandel entrou para a história como uma das mulheres mais poderosas e letais do sistema de extermínio nazista. Apelidada pelos prisioneiros de A Besta, ela não foi apenas uma executora de ordens, foi uma administradora do horror, uma organizadora meticulosa da morte em massa e uma presença constante nas seleções que decidiram o destino de centenas de milhares de mulheres. Como oficial de alta patente em Auschwitz-Birkenau, Maria Mandel ocupou uma posição que lhe concedia poder quase absoluto sobre a vida das prisioneiras. Estima-se que mais de 500 mil mulheres tenham sido enviadas à morte sob sua autoridade direta ou indireta. Um número tão grande que desafia a compreensão humana e que, para ela, parecia apenas parte da rotina. Maria Mandel nasceu em 1912, na Áustria. Vinha de uma família simples, católica, sem histórico de violência ou radicalismo extremo. Trabalhou como empregada doméstica e não possuía formação acadêmica relevante. Sua trajetória inicial era comum, quase invisível. Mas o nazismo abriu portas inesperadas para mulheres ambiciosas, disciplinadas e ideologicamente alinhadas. Em um regime que pregava a submissão feminina, os campos de concentração tornaram-se paradoxalmente espaços de ascensão para aquelas dispostas a exercer violência. Mandel ingressou no sistema de campos e rapidamente demonstrou aptidão para o controle, a disciplina rígida e a desumanização completa das prisioneiras. Sua frieza chamou a atenção dos superiores. Não demorou para que fosse transferida para Auschwitz-Birkenau, o centro nervoso do genocídio, o poder absoluto sobre mulheres. Em Auschwitz-Birkenau, Maria Mandel tornou-se Lagerführerin, a chefe máxima das guardas femininas. Isso significava controle direto sobre milhares de mulheres presas, além da autoridade para organizar punições, trabalhos forçados e seleções para as câmaras de gás. Ela participava pessoalmente dessas seleções, caminhava lentamente diante das filas de prisioneiras, observando corpos famintos, doentes, exaustos. Um gesto de mão, um olhar, um leve aceno, e a sentença estava dada: trabalho temporário ou morte imediata. Testemunhas relataram que Mandel não demonstrava pressa nem conflito. Pelo contrário, exercia seu poder com método e atenção, como alguém que revisa um inventário. Para ela, aquelas mulheres não eram pessoas, mas números descartáveis. Embora ocupasse um cargo administrativo elevado, Maria Mandel não se limitava a despachar ordens. Ela mesma praticava violência física. Sobreviventes relataram que quebrava narizes e mandíbulas com golpes precisos, sem hesitação. Espancava prisioneiras até que desmaiassem ou ficassem incapazes de trabalhar, o que por si só já significava uma futura condenação à morte. Sua crueldade não era explosiva ou descontrolada. Era fria, calculada, quase burocrática. Mandel representava um tipo de mal ainda mais assustador. Aquele que não grita, não perde o controle, não age por impulso, apenas executa. Entre seus atos mais perversos, Maria Mandel ficou conhecida por ter criado a Orquestra Feminina de Auschwitz. Oficialmente, a orquestra servia para organizar a rotina do campo. Na prática, era mais um instrumento de tortura psicológica. Mulheres prisioneiras, muitas delas musicistas profissionais, eram obrigadas a tocar enquanto colunas de detentos marchavam para o trabalho forçado, ou para as câmaras de gás. A música ecoava entre os barracões enquanto pessoas caminhavam para a morte. Marchas alegres, valsas, canções clássicas. A normalidade sonora contrastando com o extermínio iminente. Para Mandel, aquilo representava ordem, disciplina e eficiência. Para as vítimas, era uma crueldade quase insuportável: morrer ao som de música. Com o avanço das forças aliadas e o colapso do regime nazista, Maria Mandel tentou fugir. Foi capturada após a guerra e entregue às autoridades polonesas. Levou consigo a mesma postura que manteve durante anos: altiva, distante, sem sinais de arrependimento.
Nos interrogatórios, minimizou suas ações, alegando que apenas cumpria ordens. Mas as provas, os documentos e, sobretudo, os testemunhos das sobreviventes eram incontestáveis. Maria Mandel foi julgada em Cracóvia por crimes contra a humanidade. O tribunal ouviu relatos devastadores de mulheres que sobreviveram às seleções, às agressões físicas e ao terror psicológico imposto por ela. Foi considerada culpada e condenada à morte. Em janeiro de 1948, Maria Mandel foi executada por enforcamento. Morreu em silêncio, sem música, sem aplausos, sem orquestra. Um fim simples para alguém que transformou a morte de milhares em rotina administrativa. Maria Mandel representa uma das faces mais aterradoras do Holocausto. A da mulher que não apenas participa, mas organiza, estrutura e normaliza o genocídio. Seu legado não é apenas de violência, mas de eficiência fria aplicada ao extermínio. Ela prova que o mal não precisa ser caótico para ser monstruoso. Às vezes, ele anda de postura ereta, fala baixo, cria orquestras e envia centenas de milhares de pessoas para morrer ao som de música. Juana Bormann, ou Johanna Bormann, Birkenfelde, nascida em 10 de setembro de 1893 e falecida em Hameln, em 13 de dezembro de 1945, foi uma guarda feminina da SS, que atuou em diversos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Foi julgada e condenada como criminosa de guerra no julgamento de Belsen e executada em dezembro de 1945. Antes de ser integrada à SS, Juana trabalhava em um hospício, onde ganhava cerca de 15 a 20 marcos por mês. Juana começou a carreira no campo de Lichtenburg, em 1938. Primeiro como cozinheira e depois como auxiliar da SS, ao lado de outras 49 mulheres, segundo ela, para poder ganhar mais dinheiro, visto que ali receberia 150 a 190 marcos por mês. Em maio de 1939, foi selecionada para trabalhar no novo campo de Ravensbrück, perto de Berlim, inicialmente na cozinha e depois na supervisão de grupos de trabalhos forçados. Após 3 anos, foi destacada para Auschwitz, na Polônia, onde atuou de maio a dezembro de 1943 como Aufseherin, auxiliar feminina. Suas supervisoras incluíam 2 notórias integrantes das guardas femininas de campos de concentração nazistas, Maria Mandel e Irma Grese. De estatura baixa e muita crueldade, era chamada pelos prisioneiros de a mulher com os cachorros. Juana possuía um cachorro de estimação e foi acusada de incitar que o animal atacasse prisioneiros nos campos. Também foi acusada de agredir prisioneiros fisicamente e participar de seleções para as câmaras de gás. Em 1944, com o acúmulo de derrotas da Alemanha nazista e a invasão soviética no leste, Bormann, sem parentesco com o líder nazista Martin Bormann, foi transferida para um campo auxiliar na Silésia. Em janeiro de 1945, retornava a Ravensbrück e em fevereiro chegava a seu último posto, Bergen-Belsen, onde trabalhou sob as ordens de Josef Kramer, Irma Grese e Elisabeth Volkenrath, com os quais já tinha servido em Auschwitz. Em 15 de abril de 1945, o exército britânico chegou ao campo, encontrando 10.000 cadáveres insepultos e 40.000 sobreviventes esqueléticos à beira da morte. Os libertadores obrigaram todo o pessoal da SS a enterrar os corpos. Juana foi presa, interrogada pelos militares e processada no julgamento de Belsen, realizados entre setembro e dezembro de 1945. Diversos sobreviventes testemunharam sobre os crimes cometidos por ela em Auschwitz e Belsen, algumas vezes soltando seu grande cão pastor alemão em cima de prisioneiros indefesos. Foi considerada culpada por crimes contra a humanidade e enforcada junto com Grese e Volkenrath, em 13 de dezembro de 1945, na prisão de Hameln. Seu carrasco, Albert Pierre Point, escreveu tempos depois sobre o dia anterior à execução,
quando foi pesada para o cálculo da altura correta da queda. Ela andou vacilante pelo corredor, parecendo velha e encovada aos 42 anos de idade. Na verdade, tinha 52. Tremia ao ser colocada na balança. Em alemão, ela disse: "Eu tenho os meus sentimentos." Sua trajetória não começou em quartéis, discursos inflamados ou escritórios do Partido Nazista. Antes de vestir o uniforme da SS, Juana era apenas mais uma mulher pobre, tentando sobreviver em uma Alemanha marcada pela crise econômica, pelo desemprego e pela desvalorização da vida humana. Mas nada, absolutamente nada, naquele início humilde, explicava o grau de brutalidade que ela demonstraria anos depois. Como em tantos outros casos, o nazismo ofereceu algo irresistível: poder, estabilidade financeira e a autorização moral para a crueldade. Juana ingressou no campo de concentração de Lichtenburg. Inicialmente, trabalhou como cozinheira. Pouco depois, tornou-se auxiliar da SS, integrando um grupo de quase 50 mulheres. Quando questionada sobre sua decisão, ela própria admitiu que o motivo era simples e direto: dinheiro. No campo, seu salário saltou para valores entre 150 e 190 marcos por mês. Para alguém que vinha da miséria, o campo de concentração não representava um dilema moral, mas uma oportunidade de ascensão. O sofrimento alheio tornou-se moeda de troca. Em maio de 1939, foi selecionada para atuar no recém-inaugurado campo de Ravensbrück, destinado principalmente a mulheres. Começou novamente na cozinha, mas logo passou à supervisão de grupos de trabalho forçado. Ali, teve seu primeiro contato direto e contínuo com a violência sistemática. Durante 3 anos em Ravensbrück, Juana Bormann assimilou a lógica do campo. Não havia indivíduos, apenas números. Não havia dor, apenas eficiência. Não havia humanidade, apenas obediência. Em 1943, foi transferida para Auschwitz, na Polônia. Entre maio e dezembro daquele ano, atuou como Aufseherin, guarda feminina responsável pela vigilância e punição das prisioneiras. Suas supervisoras eram 2 figuras notoriamente cruéis: Maria Mandl e Irma Grese. Baixa estatura, aparência aparentemente frágil, Juana rapidamente se destacou pela ferocidade. Os prisioneiros passaram a chamá-la de a Mulher dos Cães. O apelido não era simbólico. Ela possuía um grande cão pastor alemão que usava como arma viva. Testemunhas relataram que Juana incitava deliberadamente o animal a atacar prisioneiros indefesos. Assistia aos ataques sem demonstrar qualquer emoção, como se observasse uma rotina banal. Além disso, agredia fisicamente homens e mulheres, participava de seleções que enviavam prisioneiros diretamente às câmaras de gás e reforçava o clima constante de terror. Em 1944, com a Alemanha nazista acumulando derrotas e o Exército Vermelho avançando pelo leste europeu, Juana foi transferida para um campo auxiliar na Silésia. Não havia arrependimento, apenas reposicionamento estratégico. Em janeiro de 1945, retornou a Ravensbrück. Poucas semanas depois, em fevereiro, foi enviada para seu último posto, Bergen-Belsen. Ali, trabalhou sob o comando de Joseph Kramer, novamente ao lado de Irma Grese e Elisabeth Volkenrath, com quem já havia dividido funções em Auschwitz. Bergen-Belsen não era apenas um campo de concentração, era um cenário de colapso absoluto. Irma Grese e Joseph Kramer, detidos pelas autoridades britânicas, pouco depois da libertação do campo de concentração de Bergen-Belsen. Em julho de 1942, com 18 anos, se apresentou como voluntária para treinamento no campo de Ravensbrück, o que fez com que fosse expulsa de casa pelo pai, contrário a este trabalho. De 1943 a 1945, atuou em Ravensbrück, Auschwitz, Birkenau e Bergen-Belsen, 3 campos nazistas de concentração e de extermínio, sendo presa em 15 de abril de 1945 pelos britânicos, no último deles, junto a outros integrantes da SS.
Irma foi um dos principais réus no julgamento de criminosos de guerra de Belsen, realizado de setembro a dezembro de 1945. Sobreviventes dos campos testemunharam contra ela, acusando-a de assassinatos e torturas, sempre usando pesadas botas, chicote e um coldre com pistola. Entre outros atos, Irma era conhecida por jogar cachorros em cima dos presos para devorá-los, assassinar internos a tiros, a sangue frio, torturas de crianças, abusos sexuais e surras sádicas com chicote até a morte. Em seu alojamento após a captura do campo, foram encontrados abajures com as cúpulas feitas de pele humana de 3 prisioneiros judeus, assassinados e escalpelados por ela. Condenada à forca aos 22 anos, a mais jovem condenada à morte sob leis britânicas no século XX, foi executada na prisão de Hameln, Alemanha, em 13 de dezembro de 1945. Suas últimas palavras ao carrasco foram: "Schnell, rápido." O aviador naval britânico Eric Brown, fluente em alemão e que interrogou vários criminosos nazistas nos julgamentos de Nuremberg, disse sobre Irma Grese: "O pior ser humano que eu já conheci." Quando os britânicos chegaram a Bergen-Belsen, em 15 de abril de 1945, encontraram uma visão que chocou até soldados experientes. Mais de 10.000 cadáveres jaziam insepultos. Cerca de 40.000 sobreviventes, reduzidos a esqueletos vivos, lutavam contra a fome, doenças e o abandono. Os libertadores obrigaram todo o pessoal da SS, incluindo Juana Bormann, a enterrar os corpos. Pela primeira vez, ela foi forçada a encarar o resultado direto do sistema que ajudara a manter. Ainda assim, não há registros de arrependimento. Julgamento e condenação. Juana foi presa, interrogada e levada a julgamento no Tribunal Britânico, no chamado Julgamento de Belsen, realizado entre setembro e dezembro de 1945. Sobreviventes de Auschwitz e Bergen-Belsen testemunharam contra ela, descrevendo espancamentos, ataques com cães e participação direta na seleção de prisioneiros para a morte. Foi considerada culpada por crimes contra a humanidade. Em 13 de dezembro de 1945, Juana Bormann foi enforcada na prisão de Hameln, junto com Irma Grese e Elisabeth Volkenrath. O carrasco foi Albert Pierre Point, o fim de uma carrasca. Anos depois, Pierre Point escreveria sobre o dia anterior à execução. Descreveu Juana caminhando vacilante pelo corredor, parecendo uma mulher velha e encurvada. Tremia ao ser colocada na balança, procedimento necessário para calcular a queda correta da forca. Ela tinha 52 anos, mas parecia muito mais velha. Em alemão, murmurou uma frase simples, quase infantil: "Eu tenho os meus sentimentos." A frase ecoa como um retrato perturbador da negação. Juana Bormann passou anos negando os sentimentos às suas vítimas, reduzindo seres humanos a alvos para cães, golpes e fome. No fim, reivindicou para si aquilo que nunca concedeu aos outros. Dorothea Binz, o rosto feminino da crueldade em Ravensbrück. Dorothea Theodora Binz nasceu em 16 de março de 1920, na região de Brandemburgo, Alemanha. Filha de uma família de classe média baixa, teve uma infância comum, frequentou a escola até os 15 anos e não deixou registros de qualquer excepcionalidade intelectual ou social. Nada em sua juventude anunciava o que ela se tornaria. Ainda assim, em poucos anos, seu nome passaria a ser sussurrado com terror absoluto dentro de um dos campos de concentração mais brutais do regime nazista. Binz tornou-se uma das figuras femininas mais temidas do sistema de campos de concentração, não por ocupar oficialmente o cargo mais alto, mas porque sua violência ultrapassava qualquer limite imposto, até mesmo por um regime construído sobre o ódio, a desumanização e a morte. Em agosto de 1939, aos 19 anos, Dorothea Binz ofereceu-se voluntariamente para trabalhar na cozinha do campo de concentração de Ravensbrück, o maior campo nazista destinado exclusivamente ao aprisionamento de mulheres.
Apenas um mês depois, foi promovida a Aufseherin, guarda feminina responsável pela vigilância direta das prisioneiras. Ravensbrück não era apenas um local de encarceramento, era um laboratório de sofrimento. Ali estavam mulheres judias, ciganas, polonesas, soviéticas, prisioneiras políticas, testemunhas de Jeová e mulheres consideradas indesejáveis pelo regime. Dentro desse ambiente de fome, frio, trabalho forçado e terror constante, Dorothea Binns rapidamente se destacou. Ela serviu sob o comando de figuras conhecidas do sistema, como Emma Zimmer, Johanna Langefeld, Maria Mandel e Anna Klein. Contudo, testemunhas relataram que, apesar da hierarquia formal, Binns eclipsava suas superiores. Era chamada de a verdadeira estrela do campo. A chefe oficial tornava-se quase invisível diante da presença de sua vice. Inicialmente, Binns atuou em setores como a cozinha e a lavanderia. Em setembro de 1940, tornou-se vice-diretora de um bloco penal. No verão de 1942, assumiu o controle do bloco de celas, área associada a punições severas, tortura e execuções. Em julho de 1943, recebeu uma promoção extraoficial ao posto de Stellvertretende Oberaufseherin, chefe adjunta das guardas. A nomeação foi oficializada em fevereiro de 1944. A essa altura, Dorothea Binns já não era apenas uma guarda. Era um símbolo do terror cotidiano. Seus abusos foram descritos posteriormente como implacáveis. Ela observava atentamente as prisioneiras mais fracas, doentes ou assustadas. Escolhia suas vítimas com frieza. Em seguida, punia-as com chicotadas, espancamentos e golpes até a exaustão ou a morte. Relatos de sobreviventes descrevem Binns como uma mulher que transformava a crueldade em ritual. Ela espancava, dava tapas, chutava, pisoteava e chicoteava prisioneiras sem qualquer provocação. Também atirava contra mulheres indefesas e soltava cães de ataque treinados para dilacerá-las diante de outras detentas. Testemunhas afirmaram que sua simples presença na Appelplatz, a praça de chamadas, era suficiente para instaurar um silêncio absoluto. O medo se espalhava como uma sombra. Olhar diretamente para ela podia significar uma sentença de morte. Muitas prisioneiras acreditavam que bastava chamar sua atenção para serem enviadas às câmaras de gás. Dorothea Binns costumava andar com um chicote em uma das mãos e um cão-pastor alemão na coleira. Sem aviso, chutava mulheres até que seus corpos não reagissem mais. Há relatos de que matou uma prisioneira a golpes de machado durante um trabalho forçado, transformando a execução em um ato pessoal. Também pesam contra ela acusações de abusos sexuais, praticados como instrumento adicional de dominação e humilhação. Entre 1943 e 1945, Binns integrou o núcleo de comando do campo. Era responsável pelo treinamento e pela designação de funções de mais de 100 guardas femininas simultaneamente. Muitas das mulheres que se tornaram notoriamente cruéis no sistema passaram por suas mãos. Ela treinou guardas como Ruth Closius e diversas outras que, após a guerra, testemunharam que aprenderam com Dorothea Binns não apenas as regras do campo, mas a lógica da violência sem limites. Ravensbrück tornou-se uma escola de brutalidade, e Binns, uma de suas principais instrutoras. Relatos indicam que Dorothea Binns mantinha um relacionamento amoroso com um oficial da SS, Edmund Breuning. O casal caminhava pelos arredores do campo, observando prisioneira sendo açoitada. Após as punições, afastavam-se rindo. Eles viveram juntos em uma casa fora dos muros de Ravensbrück, até o final de 1944. Quando Breuning foi transferido para o campo de Buchenwald. A banalização do sofrimento alheio fazia parte da rotina íntima do casal. Durante a Marcha da Morte, quando os nazistas evacuaram Ravensbrück diante do avanço aliado, Dorothea Binns fugiu. Foi capturada em 3 de maio de 1945 pelos britânicos, em Hamburgo, e encarcerada no campo de Recklinghausen. Em 1947,
foi levada a julgamento no tribunal britânico no chamado Julgamento de Ravensbrück. Testemunhos de sobreviventes detalharam seus crimes com precisão devastadora. A defesa não conseguiu apagar o rastro de violência deixado por ela. Binns foi considerada culpada por crimes de guerra e sentenciada à morte. Horas após a confirmação da sentença, tentou suicidar-se cortando os pulsos, mas foi impedida antes que morresse. Em 2 de maio de 1947, Dorothea Binns foi enforcada na prisão de Hamelin pelo carrasco britânico Albert Pierre Point. Pouco antes da execução, dirigiu-se a ele com uma frase que ecoa como um retrato perturbador de negação e auto-engano. Espero que você não pense que somos todos pessoas más. Dorothea Binns morreu, mas as marcas de sua crueldade permaneceram nos corpos, nas memórias e na história das mulheres que sobreviveram a Ravensbrück, um lembrete de que o mal, muitas vezes, veste rostos jovens, comuns e aparentemente banais.